Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos continuar com a série Guerra das Descendências e estamos falando sobre os Macabeus ou a dinastia dos Asmoneus. Indico a você ver desde o princípio da série para pegar o fio da meada, para compreender esse raciocínio, né, que nós estamos indo ao longo dos vídeos. No vídeo passado, nós falamos sobre João Hircano. João Hircano, ele após derrotar os povos pagãos ao redor de Jerusalém, entre eles os idumeus, os itureus, ele força a conversão desses povos ao judaísmo e os circuncida. Então, ao meu ver, isso foi um tiro no pé. Não sei ao certo, irmãos, se isso foi algo premeditado ou foi algo realmente não pensado, né, de trazer um povo inimigo. Os idumeus, né, que é descendência de Esaú, né, Edom, ele é historicamente um povo inimigo de Israel. Então impossível que João Hircano não soubesse disso, né? Então, hoje é difícil nós acreditarmos em inocência, irmãos. Por que eu falo isso? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o sacerdócio corrompido. João Hircano ele se colocou no trono de sacerdote, né? Rei e sacerdote. Então, por isso me traz esse pensamento que talvez não tenha sido tão inocente assim o fato de ter trazido esses povos inimigos para dentro de Jerusalém. Mas enfim, vamos partir da premissa que foi de forma somente, eu vou pegar o povo aí, vou subjugá-los, vou forçar a circuncisão, vou forçar a conversão ao judaísmo, e vou colocar para dentro de Jerusalém. Nós sabemos, né, que isso não acontece, irmãos. Ninguém que é forçado a alguma coisa, isso nós não podemos chamar de conversão verdadeira, né? A verdadeira transformação, ela é a do coração. A circuncisão verdadeira é a do coração. É nos transformarmos, né, através da ação da Ruach HaKodesh, conhecido como Espírito Santo, em novas criaturas. E não algo forçado, né? Se você pegar alguém, eu vou dar só um exemplo, né, de outra religião, não vou citar nomes específicos aqui, e você disser assim, você vai forçosamente entrar para o cristianismo, forçosamente entrar para o judaísmo. Irmãos, isso não existe, não se torna algo verdadeiro, né? Então foi isso que João Hircano fez. E no vídeo de hoje nós vamos falar, nós estamos numa sequência, tá? Lógica, numa sequência que eu quero fazer vocês raciocinarem. Eu creio que nesse momento desses vídeos já tem muita gente se dando por conta onde quer que eu pretendo chegar, né, com vocês através desses vários vídeos. Infelizmente, né, as pessoas assistem o primeiro, não seguem, né, nesse estudo, nesta lógica, mas eu sei que existe aí um povo que permanece comigo aí. Bom, este vídeo que eu vou colocar para vocês é um estudo mais histórico sobre a dinastia dos Herodes. E o irmão, vou deixar depois o link aí na descrição, ele fala com perfeição, né? E ele vai relatar, né, a origem, quem são os Herodes. E você vai ver nesse vídeo que eu vou colocar neste momento. A Bíblia Sagrada está repleta de personagens que moldaram a história e influenciaram diretamente o curso da humanidade. Muitos desses indivíduos despertam a nossa curiosidade, pois a eles são atribuídos inúmeras vezes feitos de grande notoriedade. Entretanto,
em certas ocasiões, quando resolvemos estudar algumas passagens com mais profundidade, podemos ser surpreendidos ao descobrirmos que o protagonista nelas referido não se trata necessariamente de uma mesma pessoa como pensávamos que fosse. Nesse vídeo, nós vamos desvendar o mistério que envolve o nome de Herodes, personagem que você provavelmente já ouviu falar, uma vez que ele aparece em vários pontos decisivos do Novo Testamento. Mas será que todas as vezes em que o nome é mencionado nos textos bíblicos, ele estaria associado exclusivamente ao portador do mesmo CPF? E a resposta é não. Apesar disso, muita gente acredita que esse nome representa a mesma pessoa todas as vezes que é mencionado. Na verdade, o nome Herodes também se aplicou a uma dinastia que governou regiões importantes relatadas na Bíblia, como as da Judéia e Samaria. Agora eu vou te apresentar pelo menos 4 personagens desta dinastia que foram peças-chave para a história de Israel, do povo judeu e da igreja, pois suas ações influenciaram o desfecho de momentos marcantes, conforme são relatados pelas Sagradas Escrituras. O primeiro deles foi Herodes o Grande. Herodes se tornou rei da Judéia, sendo vassalo do Império Romano. Ele foi o fundador da última dinastia judaica. Como político e governante, realizou muitos feitos notáveis, onde se destacam a construção da Fortaleza de Massada e a restauração do Templo de Jerusalém. Apesar de seus feitos notáveis, Herodes não era popular entre o povo judeu, primeiro porque sua origem era idumeia, e os idumeus eram os remanescentes do povo edomita, inimigos históricos de Israel. Mas Herodes também era rejeitado por causa de sua crueldade e paranoia. Constantemente, sua vida estava ameaçada por conspirações que ele conseguia reprimir com a ajuda da sua polícia secreta. Ele ordenou a execução de 45 membros do Sinédrio. A maioria eram de saduceus. O Sinédrio era a corte suprema da lei judaica, e os saduceus, um partido político, religioso e aristocrático de uma elite sacerdotal que controlava o serviço no Templo de Jerusalém. Além disso, Herodes também matou várias pessoas da sua própria família, incluindo sua esposa Mariane e seus filhos Alexandre e Aristóbulo IV. Esse Herodes é aquele mencionado no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, que recebeu uma visita dos magos do Oriente e, na tentativa de matar o então recém-nascido Jesus, ordenou o massacre dos meninos da região de Belém, que tivessem 2 anos de idade ou menos. Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C., 5 dias após mandar executar seu filho Antípater, que havia atentado contra ele. Mas antes que você se pergunte, como Herodes poderia ter tentado matar Jesus se ele morreu no ano 4 a.C.? Isso não faz sentido, não é mesmo? Na verdade, o que houve foi um erro na elaboração do calendário cristão. Portanto, historicamente, considera-se que Jesus tenha nascido no período compreendido entre os anos 6 e 3 a.C., ou, em outras palavras, antes da Era Comum. Mas isso pode ser tema para um outro vídeo. Depois que Herodes morreu, seu reino foi dividido em 4 partes que foram chamadas de tetrarquias. Ele deixou 4 filhos vivos à época de sua morte e, conforme testamento, seus 3 filhos, Arquelau, Antipas e Filipe, receberam uma parte do reino cada, enquanto seu outro filho, que também se chamava Filipe, ficou de fora da partilha, pois estava exilado em Roma. A 4ª parte do reino que sobrou se transformou em comunidades urbanas autônomas que respondiam ao procurador da Síria, mesmo deixando um legado de atrocidades, perversidades, loucuras e coisas do tipo. Não podemos negar que Herodes o Grande conseguiu deixar o seu nome marcado na história. O segundo Herodes que vamos apresentar é Herodes Antipas. Ele é mencionado no livro de Lucas, no capítulo 3, como governante tetrarca da Galileia e Pérea durante os ministérios de João Batista e Jesus Cristo. Antipas foi um dos 3 filhos herdeiros do reino de Herodes o Grande, e também ficou conhecido por ser um governante impopular e controverso. Foi esse Herodes quem ordenou a prisão e posterior execução por decapitação de João Batista, uma vez que o profeta
o criticava ferozmente, pois Antipas havia se casado com sua sobrinha Herodias, que era filha de seu meio-irmão Aristóbulo IV e também era ex-esposa de seu irmão Filipe, não o tetrarca, mas aquele outro que havia sido ignorado na partilha do reino e vivia exilado em Roma. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. Marcos capítulo 6, versículo 27. Mais tarde, Antipas teve participação no julgamento de Jesus, que o levou à crucificação. Mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Lucas capítulo 23, versículo 11. Antipas foi deposto do seu governo no ano 39 d.C. pelo imperador romano Calígula e exilado para a Gália, onde enfim morreu. O nome Herodes tem origem grega e é composto pelos termos Eros e Eidos, que juntos podem ser traduzidos por algo como semelhante a um herói. É possível que os membros da dinastia tenham adotado esse título como uma forma de se apresentarem como homens imponentes e poderosos aos olhos do povo. O terceiro Herodes aqui citado é o que aparece em Atos capítulo 12, o qual tinha o sobrenome de Agripa, e foi neto do rei Herodes o Grande, por parte de seu casamento com Mariane. Ele era filho de Aristóbulo IV, aquele que foi executado a mando de seu próprio pai. Agripa, ou Agripa I, foi criado em Roma e frequentava os círculos da família real do Império. Ele era amigo de um certo Gaio, que mais tarde viria a se tornar o imperador Calígula, o qual concedeu a Agripa a tetrarquia que era administrada por seu tio Filipe, o tetrarca, que morreu por volta do ano 34 d.C. Mais tarde, quando seu outro tio, Herodes Antipas, foi deposto por Calígula, em 39 d.C., Herodes Agripa assumiu o território que pertencia a ele. Então, além de governar a tetrarquia, a nordeste da Palestina, a Galileia e a Pérea foram adicionadas ao seu reino. Nessa altura, Agripa passou a ostentar título de rei. Após a morte de Calígula, em 41 d.C., Cláudio se tornou o novo imperador de Roma, e os territórios de Agripa foram expandidos, pois ele recebeu autoridade sobre a Judéia e a Samaria, o que na prática era uma extensão equivalente ao reino de seu avô Herodes o Grande. Deste modo, Agripa reinou sobre a Palestina inteira, do ano 41 ao ano 44 d.C., conquistando de maneira astuciosa a confiança do povo judeu. E foi nesse contexto que Agripa foi citado em Atos dos Apóstolos no capítulo 12, onde, para aumentar seu prestígio político, agradando a elite religiosa judaica, passou a perseguir a Igreja do Senhor em Jerusalém e iniciou o martírio do colegiado apostólico. Sim, foi ele quem prendeu e executou a fio de espada o apóstolo Tiago, irmão de João. Prendeu também o apóstolo Pedro com a mesma intenção de executá-lo, porém não obteve sucesso, pois a igreja intercedia por Pedro, orando incessantemente, de dia e de noite. E o anjo do Senhor, de modo sobrenatural, livrou a Pedro da prisão que era vigiada por 4 quaternos de soldados. Vale destacar que mesmo nesse período de perseguição, a igreja crescia e se multiplicava. A morte de Agripa é mencionada no versículo 23 do capítulo 12 de Atos, onde, após falar aos seus súditos e ser exaltado como um Deus, recebe para si toda aquela glorificação, não dando glória ao verdadeiro Deus. Então o anjo do Senhor o fere e ele morre de maneira terrível, sendo devorado por vermes. Vamos agora falar do nosso último personagem, Herodes Agripa II. Herodes Agripa II era filho do também rei Herodes Agripa I e bisneto do rei Herodes o Grande.
É ele o Agripa citado em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 25 e 26. Depois de ser nomeado pelo imperador romano Cláudio para governar regiões menores, Agripa II teve sua oportunidade de se afirmar quando foi gradualmente introduzido nos assuntos judaicos e recebeu mais territórios, incluindo regiões ao norte e nordeste da Palestina. Quando o imperador de Roma, Nero, assumiu, Agripa II renomeou Cesareia de Filipe, que era sua capital administrativa, e a transformou em Nerônias, para homenagear o seu então imperador romano. Agripa II tinha importantes amizades entre os pagãos gregos, enquanto tentava manter bons relacionamentos com os judeus, dando importância aos rituais judaicos. Foi ele quem ouviu a defesa do apóstolo Paulo durante o seu julgamento em Cesareia, ao qual o apóstolo foi submetido por conta das falsas acusações levantadas pelos religiosos judeus que buscavam matá-lo por pregar o evangelho. No relato de Atos, no capítulo 26, versículo 28, o apóstolo Paulo tenta persuadir Agripa a se tornar cristão, mas Agripa não aceita, apesar de reconhecer que não havia motivos para manter Paulo preso. Mesmo tentando de todas as maneiras, Agripa não pôde evitar uma crescente onda de revoltas contra o Império Romano que acontecia por parte dos judeus. Essas revoltas culminaram na queda da cidade de Jerusalém no ano 70 d.C. Agripa lutou então ao lado dos romanos contra os seus concidadãos para tentar manter a ordem. Ele contribuiu grandemente com a obra do famoso historiador judeu Flávio Joséfo, enviando assim muitos relatos do conflito. Não se sabe muito bem sobre o fim da vida de Agripa II, mas acredita-se que ele tenha morrido por volta do ano 100 d.C. sem deixar filhos. Ele foi o último representante da dinastia dos Herodes e um dos mais poderosos líderes da região, cuja história se entrelaça com a expansão do Evangelho e a queda de Jerusalém. E por aqui nós encerramos esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Bom, irmãos, eu acho que o vídeo deixou bem claro, né, quem eram os Herodes. E eu preciso ler aqui com vocês o 1 João 2,18, que vai falar o seguinte. Filhinhos, é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Irmãos, muitos anticristos, né, anti-Mashiach, né, anti-Yahushua, são quem, irmãos? Semente da serpente, descendência maligna. Estes são os anti-Mashiach que já tivemos, né, ao longo de toda a história da humanidade. Ali nós vimos o relato de Herodes, que quando os sábios, né, chegam até ele e falam, né, que estaria nascendo o rei dos judeus, ele se considerava o rei dos judeus naquele momento, e ele não queria perder o trono. Mas isso já vem de uma guerra entre essas descendências. Não somente por um cargo político, vai muito além de um cargo político, é uma guerra, né, que se travou ali no Éden. Nós vamos para Gênesis e isso aqui já foi falado para vocês, né? Então ali em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: Então Yahweh disse à serpente, porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre, comerás poeira todos os dias de tua vida, porém hostilidade. Esse verso que é o em questão. Hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá? Aqui se colocou esta guerra que começaria,
tá? Então, a descendência, né, através aí do filho gerado, né, de Caim, e depois a descendência que veio através de Shet, né, de Set, né, que filho de Adão, tá? Então, aí começou a se travar essa guerra das linhagens. Quando a gente vê o rei do Egito mandando atirar os filhos dos hebreus, os meninos, no Nilo, aí é um tipo de anticristo, né? Por quê? Porque é uma guerra, irmãos. Ele queria exterminar, porque a descendência, irmãos, ela vem através do homem e não através da mulher. E aí já fica estranho, porque para os judeus, a descendência eles dizem que é a partir da mulher e não do homem. Então, existem muitas coisas intrigantes em tudo isso. Nós sabemos que através de somente da mulher veio Caim. Porque Caim não é filho de Adão. E por isso você tem que ver desde o princípio, desde o primeiro vídeo para compreender. Então, da linhagem da mulher veio Caim. A descendência maligna, a semente da serpente. E da descendência de Adão veio Set, que é o ramo santo, a descendência santa, a linhagem santa. Então, ao longo, por isso que João está dizendo, por isso que ele falou, muitos anticristos já se levantaram. Quem são estes anticristos, irmãos, senão semente da serpente, descendência maligna que quer exterminar com, primeiramente, o Mashiach, porque é através do Mashiach que nós temos a redenção, é através do Mashiach e Yahushua que vem a redenção, através do sacrifício dele naquele madeiro, do sangue derramado, é que vem a redenção e a reconciliação com o Pai. É através desse sacrifício que nós temos acesso novamente ao Pai, que nós podemos ser chamados novamente de filhos. E é por isso que esses anticristos se levantaram e se levantam até os dias de hoje. E João sabia disso. E por isso ele fala sobre isso. Vamos voltar lá? Né? Filhinhos, é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir, né? Que é aí o que vai fechar toda a história. O último anticristo. O último. Porque já tiveram muitos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Interessante, né? Os Herodes ali a princípio tinham toda uma carapaça, toda uma máscara de judeus, mas não o eram, na verdade. Eles eram idumeus. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Agora você compreende esta fala de João? Eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do santo, e todos possuís a ciência. Eu não vos escrevi porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque toda mentira não procede da verdade. Quem é mentiroso senão o que nega que Jesus é o Cristo ou que Yahushua é o Mashiach? Eis o anticristo que nega o Pai e o Filho.
Irmãos, todos aqueles que negam ao Pai e ao Filho são anticristos, são anti-Machia. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Mas vós procurais que permaneça em vós o que ouvistes desde o início. Se em vós permanece o que ouviste desde o início, vós também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna. Isto vos escrevi sobre aqueles que procuram vos desencaminhar. Irmãos, isso não é passado. É presente e será futuro, até a vinda do Machia. Existirão os anticristos que procuram nos desencaminhar. Com uma carapaça, com uma máscara, com uma aparência de santos, mas não o são. São falsos. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos, por estarmos longe dele na sua vinda. Olha o aviso que João está nos dando. Se sabeis que ele é justo, reconhecei que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Pelos seus frutos conhecereis. Olha os frutos, por exemplo, dos Herodes. Herodes o Grande matou seus próprios filhos. Permaneceu poucos deles. A maior parte ele matou sua mulher, matou seus filhos. Depois, ali no vídeo, vocês viram que o Agripa se aliançou com Nero. Nero é um tipo de anticristo, irmãos. Terrível. Pelos seus frutos, você conhece de que árvore veio. De que ramo, de que árvore veio. Amém, irmãos? Prestem atenção. Fiquem atentos. Em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom.